Documentário A Voz da Memória, contando histórias da região da Estrada de Ferro, narradas por mim, Cid Barbosa, cantor, compositor, ator, filantropo, com o patrocínio do Café Estrada de Ferro, delicioso, saboroso, gourmet, de Silvânia, Goiás, para o mundo. A Estrada de Ferro Goiás surgiu com a necessidade de melhorar as condições de transporte no estado e, de certa forma, romper o isolamento geográfico goiano, promovendo sua integração com a malha ferroviária nacional. A primeira estação goiana foi a estação de Anhanguera, inaugurada em 1913, mas, infelizmente, já demolida. Depois foram surgindo uma estação após a outra, até os trilhos chegarem às margens do rio Corumbá, em novembro de 1914. A estação de Silvânia foi inaugurada em 3 de maio de 1930, batizada com o nome indígena de Caturama, que significa boa sorte. Anos depois, passou a ser chamada de Bonfim, assim como o município se chamava na época, e só mais tarde recebeu o nome atual, acompanhando a troca de nome do município para Silvânia. A localidade de Bonfim, fundada em 1833, constituiu um grande centro econômico, religioso, cultural e político. A educação ganhou destaque no município com a vinda das escolas salesianas, o Ginásio Anchieta em 1926 e o Instituto Auxiliadora em 1937. E assim, Silvânia prevalece como um importante polo comercial e educacional da região da Estrada de Ferro. E a primeira história que trago para vocês é a linda história de Gregório Louco. Não se sabia sua descendência, porém era proprietário de muitas terras de ótima qualidade que cercava a cidade, localizada à margem do córrego Pedrinhas. Tinha tanto valor que causava cobiças de muita gente. Gregório acabou adoecendo mentalmente e ficou incapaz de se governar sozinho, sendo nomeado um tutor para tomar conta de seus bens. Todavia, ele ainda sabia conversar e vigiar suas terras. Porém, Gregório, inconformado com sua interdição, viajou até o Rio de Janeiro a pé para reclamar ao presidente da República e assim ele conseguiu sensibilizar as autoridades federais que apoiaram-no junto ao governo de Goiás. Era costume na época as pessoas pobres catarem lenhas para suas cozinhas. As mulheres voltavam com feixes de lenhas na cabeça, mas tinham medo de passar pelas terras de Gregório, pois quem quer que passasse pelas suas terras eram perseguidas por ele à base de porretes. Muitas mulheres abandonavam suas lenhas para fugir do velho louco. Ele procurou juízes, delegados e autoridades locais para reclamar que o ginásio Anchieta estava nas terras dele. José Sêneca, ao retornar para Bonfim, encontrou um time de futebol formado que treinava em um campo pequeno e com um declive enorme. Começaram a construir um novo campo. Escolheram um lugar para construir, mas não imaginava que o local escolhido atingia as terras de Gregório.
O velho responsabilizou José pela invasão e ia todos os dias na casa dele cobrar pelo terreno. Ao perguntar qual o valor do terreno, Gregório disse: por ele ser neto de Soseca Umbelino, homem sério que eu gostava muito, fica por 2.000 contos de réis só. Nossa Senhora, 2.000 contos dava para comprar a própria cidade de Bonfim. Fomos enrolando até ele se esquecer da dívida. Quando Gregório morreu, havia muitos interessados nas suas terras, porém apenas um sobrinho apareceu. Mas não ficou com a herança, ficando suas terras como patrimônio da União. O patrimônio da União colocou as terras em asta pública e foram arrematadas pelo fazendeiro Cesário da Cunha, que as vendeu, acabando assim os feitos de Gregório Louco. A segunda história, a tragédia de Juvenal Ribeiro. Nas minhas andanças, conheci na fazenda Aborrecido da Água Vermelha o Juvenal Ribeiro. Pernoitei lá quando estava de passagem para o Passa Quatro. Ele, sua esposa e 3 filhas, na simplicidade, sempre pronto para servir, dando o que de melhor possuíam em casa e até se ofendendo quando se insistia pagar pela hospedagem. Na minha última estadia por lá, fiquei comovido com o que Juvenal me contara. Eles tinham uma casinha de pau a pique no quintal, cujo telhado caíra. As suas filhas gostavam de brincar de casinha ao lado do muro da cozinha. A esposa, sempre receosa, pedia a ele para derrubar a tal parede. Juvenal derrubou a perigosa taipa e foi trabalhar. Na hora do almoço, procurou pelas filhas e, como não responderam, foi buscá-las na vizinha. Mas a mesma se admirou, pois as meninas já haviam voltado para casa, para brincar no quintal. Eram 3, a maior tinha 6 anos, a do meio 3 anos e a menor com 11 meses, sendo cuidada pela mais velha. Sem encontrá-las em nenhum lugar, lembraram da casinha velha e correram até lá apavorados. Na remoção dos destroços, lá estavam os 3 corpinhos. E Juvenal, desesperado, afirmava: como posso viver sendo eu o matador de minhas próprias filhas? Não tive palavras de conforto para o casal. Agradeço a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade da realização deste trabalho. Agradeço também o Café Estrada de Ferro por esse grande incentivo cultural. E a todos vocês que estão compartilhando este documentário. E em breve, mais histórias narradas por mim, Cid Barbosa, de Silvânia, Goiás, para o mundo.